E aí eu vou começar então me apresentando. Eu sou Fabiana, Fabi, mas vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de pele parda, cabelo castanho escuro, na altura dos ombros, estou vestindo um cachecol aqui colorido de renda, um vestido branco e uma camisa de manga longa, uma calça preta e um tênis preto. Eu gosto de falar que eu, para além do meu nome, né, de onde eu vim, eu sou de uma terra que é terra indígena, Niterói, terra Tupinambá, de Tamoios também, todo o estado do Rio de Janeiro, né, e de um bairro especificamente que eu gosto de falar o nome, porque é um nome indígena, Icaraí, que quer dizer rio sagrado, águas sagradas, e que atualmente quem for para lá vai ver que não tem rio nenhum. Curioso, né? Porque eu me questionava, né? Quando me falaram o significado, eu falava, mas cadê o rio? Foi transposto, foi canalizado e foi tirado, né, do seu curso natural. Então, é um resgate também da memória desse lugar, dos povos que já estavam lá antes de mim. E assim eu aproveito para pedir licença para abrir essa roda de conversa, né? Mais que uma oficina formativa, é bem nesse sentido de que ela é prática, ela é de conversa, não é só na teoria, é para a gente pôr a mão na massa, no caso nos livros, e aprender a lidar com eles da melhor forma, né? Muitas vezes a gente teve um primeiro contato com os livros que não foi pela nossa escolha. Então, agora que a gente pode escolher, como que a gente escolhe eles? E aí, para dar uma pincelada, né? Continuo dizendo que eu sou educadora, sou mãe e sou produtora desse projeto que chama Fio de Conta, Contos, Cantos e Encantos. É um projeto que foi permitido, né, financiado pela Lei PNAB Aldir Blanc, do Ministério da Cultura no governo federal, então por isso que a gente está podendo fazer essa ação. E sempre também defender essas políticas públicas que fomentam cultura, né? Fomentam esses espaços de formação, de contato, de aprendizado, de troca. Estou aqui em Ilhabela, então, com o projeto da Antonieta com Biblioteca. Vou contar um pouquinho dessa história, que foi da minha história de contato com os livros, né? Foi bem assim como eu estava dizendo, os livros que chegaram para mim na minha infância, eu não pude escolher. Foi através daquele método da escolarização, da educação formal, que professoras, professores falavam, tem que ler esse livro. E a gente tinha que ler. E muitas vezes um processo doloroso, né? Dolorido, penoso, né? Para ambas as partes, porque no meu caso eu não me via refletida em nenhuma história. Eu achava todas as histórias tão distantes, tão desconectadas de mim, da minha vida, da minha realidade, do que eu gostava, e eu não gostava de ler. Mas eu me pergunto para vocês hoje, né? Vocês acham que eu não gostava de ler? Enfim, eu fui descobrir isso mais tarde. Não é que eu não gostava de ler, é que eu não gostava de ler aquelas histórias. Não me atraíam aquelas narrativas. Então, eu generalizei e parecia que todo livro, como elas se repetiam em alguns formatos, né? Pareciam ser uma história única. Então, para mim, eu não gostava então de história, eu não gostava de ler, parecia que todos os livros eram iguais. Até que mais tarde eu fui começar então a pesquisar, a encontrar com a literatura também de outras formas, que não era escrita. E fui entender que a literatura também não está só nos livros. Vocês sabem onde ela também pode estar? Já se encontraram com a literatura em outro lugar? Na oralidade, no teatro, dramatizada, né? Performatizada. Onde mais, gente? Na música, a música que é poesia pura, né? E aí toda uma variedade de músicas, né? Inclusive rap, hip hop, né? É importante a gente lembrar. O que mais, gente? Onde mais tem literatura? Praticamente tudo. Tudo conta uma história.
Todo mundo conta história o tempo inteiro. Se a gente for pensar por aí, tudo tem literatura. Mas muitas vezes a gente tem aquela visão engessada da literatura, que é exatamente essa, lá da minha infância. Que é a dos livros, um tipo de livro específico, com uns tipos de personagens, com umas específicas paisagens, com uma narrativa também que sempre se repete. Mas e a história da nossa vida? A nossa vida é uma história, essa história também é literatura. A partir do momento que a gente fala sobre ela e conta essa história, pela oralidade, a partir do momento que a gente também escreve, né, e quantas coisas a gente escreve, também pode compor um livro e se transformar em uma literatura formal, né, publicada nos moldes assim, da indústria, né, do livro, mas para além do livro. A literatura está por toda parte. Quando eu percebi isso, aí eu entendi que não é isso, né? Eu gosto de histórias, eu gosto de literatura e aí eu fui cada vez mais buscando essas outras narrativas e esse encontro com outras personagens, outras formas, né? De outras histórias, não únicas. Eu estou falando disso porque comentei um pouco já antes, eu já vi uns livrinhos que foram escolhidos, e aí tem um livro que está aqui na roda, daqui a pouco a gente vai ver, né, que chama O Perigo de uma História Única. É sobre isso. Então, eu já quero aproveitar agora, abrir essa roda, para a gente falar um pouquinho sobre os livros que vocês trouxeram, por que chamou a atenção. Né? Primeiro, eu costumo dizer também que é isso, esse encontro com um livro diferente, por que ele chamou atenção, se ele é diferente, se ele não é. Todos eles são parte da curadoria, que então é uma escolha pensada, intencional, com propósito, e que eu faço para circular na Kombi Biblioteca Antonieta. E aí vocês vão ver que também tem alguns que não estão aqui, né? Que tipo de narrativa que não está. Depois que a gente fizer essa rodada, aí a gente também vai identificar qual não está, por que não está. Sim? Quem quiser pode falar o nome, de onde veio, né? Um pouquinho da sua história. A minha história é longa, se eu for ficar contando aqui, vai ser só sobre isso. Mas vamos lá, vou passando o microfone e cada uma pode mostrar o livro e o título. Meu nome é Regina, sou funcionária pública de concurso merendeira e hoje estou readaptada na Secretaria de Cultura. Cursei a faculdade de pedagogia, mas não exerço a função de professora. Eu me adaptei aos livros, histórias para mim, quando criança, as histórias inventadas para mim não me chamavam atenção. O que me chamava atenção eram os casos verídicos, as histórias verdadeiras que eram relatadas nos livros. Então, eu passei a ler os livros somente de casos verídicos. Aí, ao adaptar, trabalhar na Secretaria de Cultura, eu fui me adaptando, ver os livros que tinha lá, para poder aconselhar as crianças quais livros a gente poderia recomendar devido à idade. Tá? Eu escolhi esse livro aqui. Eu sou natural de Gabela, nasci aqui, tenho 2 filhos. Eu escolhi esse livro aqui, Além do Mar. Fala de uma família que o país estava em guerra, na Síria, e eles partiram para um outro país e a dificuldade de se adaptar em outro país, devido à língua, à rotina, às tradições deles e a dificuldade de adaptar no outro país. Tá? A dificuldade para eles foi muito grande, tá? Oi, meu nome é Kelly Priscila, já não sei mais como me apresentar. E eu sou de São Paulo, estou aqui na ilha vai fazer 9 anos, esse ano faz 9 anos. Estou cursando pedagogia, já fiz outras faculdades, mas não consegui terminar por vários motivos. E eu escolhi esse livro, O Pacto da Branquitude, porque eu tenho um gosto assim por questões sociais e comecei a fazer sociologia, parei um pouco, agora vou me dedicar primeiro à pedagogia, depois quero fazer sociologia porque é um assunto que me faz bater o coração assim mais forte. E esse livro fala, pelo que eu li aqui na orelha e a parte de trás, fala exatamente sobre como os negros precisam ser muito, mas muito melhores assim, para conseguir um destaque. Então, falou de uma menina, uma moça, pelo que eu entendi, que é doutora em psicologia, mas mesmo assim
ela precisa sempre correr muito mais atrás. Então, fala também como pessoas brancas com um currículo bem menor ou inferior ou não tão capacitadas passam na frente, assim, sem muito esforço. Então, acho que esse livro não deu para ler tudo, mas acho que fala sobre essa questão, assim, que me mexe bastante comigo. E é isso. Trabalho hoje aqui na biblioteca e fiz também, estou tentando participar mais sobre mediação de leituras, quero participar de projetos com crianças, projetos culturais, que sempre foi uma vontade, assim, e vou pegar todas as oportunidades que eu puder. E é isso. Boa noite, meu nome é Débora, eu estou aqui na ilha, sou de São Paulo, estou na ilha há 6 anos. E eu caí na biblioteca, quando ele puxou para lá, trabalhar lá no museu. E eu escolhi esse livro porque eu sou apaixonada por mar, por isso que eu vim morar na ilha. E eu vi aqui um pouco, conta a história de uma africana e fala para encontrar os caminhos. Eu falo mais sobre a introdução afro-brasileira aqui. E aí por isso eu escolhi. Boa noite, meu nome é Priscila, sou caiçara, filha de caiçara tradicional também. E, como ela disse, eu não gosto de ler, mas os livros que mais me atraem são os infantis, porque ele é pequenininho também, por isso eu escolhi. O título do livro que eu escolhi é O Tupi que Você Fala. E pelo que eu entendi, né, a gente não precisa ser índio para falar índio, tupi. As palavras que a gente fala no nosso dia a dia já são as palavras, né, de índio. E é isso. Boa noite, eu me chamo Lívia, sou de Mato Grosso do Sul, moro aqui na ilha faz 6 anos, eu atuo como bibliotecária e desde que eu cheguei na ilha eu tento trabalhar com mediação, né, fazendo que chegue o livro a uma pessoa. Eu gosto de livro desde sempre, mas guardar só para mim não é interessante, né? Então, estou tentando encontrar estratégias para que chegue às pessoas interessadas. Eu escolhi esse livro do Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, porque eu já li esse livro. É praticamente um manual de sobrevivência nos dias atuais. Fala muito sobre meio ambiente, sobre o desastre que é o ser humano e como que a gente pode traçar estratégias para seguir adiante. Meu nome é Débora, eu sou de São Paulo, eu estou na ilha há 12 anos, sou mãe de um menino chamado Gael e, na verdade, eu fiquei entre 2 livros, né? E, na verdade, o que mais me chamou a atenção lendo, né, aqui a contracapa e tudo, foi a questão, às vezes, que eu estou mais pensando nesse momento, né, sobre o futuro, o que engloba o coletivo no futuro. E eu estou, assim, bem entusiasmada. Espero que a gente tenha eles aqui para dar uma olhada depois. O nome do livro é Futuro Ancestral, do Ayrton Krenak, e Sonho Manifesto, Siddhartha Ribeiro. Obrigada. Meu nome é Renata, eu vim do interior de São Paulo, conheço a Fabiana, que nós já fomos parentes, não sei quando se separa, se deixa de ser, mas não, né? Ela é prima do meu ex-marido, olha que coincidência. Eu vim de Jabuticabal, uma cidade perto de Ribeirão Preto. Eu acho que eu sou a mais novinha aqui da ilha. Eu cheguei em janeiro, porque eu passei no concurso para professora. Estou lecionando na Escola Altamira, com o 2º ano, no período da manhã, e faz 50 dias que eu assumi um projeto com 10 alunos problemas da escola de 5º ano, numa sala de aceleração, para recuperação de aprendizagem e comportamento. E é isso, eu tenho 2 filhos que por enquanto não vieram, porque por incrível que pareça, eles foram engolidos pela globalização e preferem cidades maiores, mas eles vão prestar faculdade, se Deus quiser, no final do ano eles vão estar bem próximos de mim, muito mais do interior.
porque eu quis mostrar para eles que o mundo é grande. E eu amo a educação, e quando eu vim para a ilha eu me apaixonei, e ano passado eu vim para cá de novo para ter certeza. Eu nem sabia que ia ser o concurso, mas eu já sabia, é o lugar que eu quero envelhecer. E, enfim, adoro aqui e consegui passar no concurso. E eu estou amando, porque assim, o que eu mais estou amando aqui foi de ter visto uma outra forma de educação. Tem seus problemas, como em todo lugar, só que lá no interior eu sentia muita falta dessa questão desse resgate, porque eu consegui, logo quando implantou a lei 10.639 da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-indígena nas escolas, eu nunca tinha ouvido falar disso na educação. E foi meu primeiro ano quando eu fui selecionar. E eu fui lecionar numa cidadezinha menor ainda, e a prefeitura ofereceu um curso para os professores, e eles simplesmente foi oferecido na hora do nosso HTPC, não ia ter prejuízo, uma vez a cada... E assim, e eu estava super motivada, ainda sou, e eu falei, não, é conhecimento, eu vou aprender. E foi maravilhoso, que era uma professora do Instituto Federal, muito conceituada, de Sertãozinho, aí ela levava o curso para Barrinha, uma cidade minúscula. E eu aprendi muito, eu fiquei encantada, porque eu, vindo de uma coisa religiosa muito fechada, e aí aquela coisa de você não conhecer, não ter o conhecimento liberta. Então eu me incluí nisso, e eu fiquei muito triste de ver que os professores simplesmente não aderiram. E a gente fez foi tão maravilhoso, desculpa, eu tô falando muito, mas aqui uma experiência que eu escrevi esse livro. E foi uma experiência tão bacana, o curso era de 6 meses, que aí ela conseguiu o instituto para estender o curso, nós fizemos para mais 6 meses durante um ano e implantamos nas escolas. E a gente teve que fazer na prática, fiz um trabalho no ano muito bacana, inclusive a escola colecionava. A gente fez uma pesquisa, um levantamento, 68% dos alunos eram negros ou de descendência. Então, eu vejo, aí o que me deixa muito feliz é que aqui na ilha, eu vejo pelo menos essa vontade no projeto à tarde, o material que tem. A gente tem um professor lá maravilhoso, o Edson, que desenvolve um trabalho bem intenso. E eu confesso que eu estou aprendendo. Aí, a hora que eu bati o olho ali, eu vi coisas de índio, versão infantil. Eu falei, eu preciso desse livro, porque eu já conheço um pouco mais da cultura afrodescendente. Agora, o indígena é muito pouco falado. Aqui na ilha ainda é mais, devido à cultura, foram nas escolas, o indígena nossa, mas enfim, eu já li aqui e já fiquei emocionada, que era um homem indígena, que ele tinha vergonha, porque ele tinha vergonha de ser índio quando ele era criança, por causa até da autodeclaração. Acho que às vezes é a mesma questão que às vezes as crianças negras, por ter o cabelo diferente, passam, e assim, maravilhoso, eu não sei como eu vou poder, eu vou comprar um, né, porque aí ele fala que o avô dele, que ele sentia vergonha, e ele não queria ser índio, mas ele não tinha como esconder que ele era índio. Assim, rapidamente eu li aqui, já me emocionou. E aí o avô dele foi ajudando ele a enxergar e valorizar as raízes dele, e a hora que ele saiu da escola, ele falou, não, eu preciso mostrar para o mundo que a cultura indígena não é só... Tanto que o primeiro negócio fala assim, que tribo não é a melhor definição aqui, porque... você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? E aí ele vai, enfim, achei muito bacana. Ouvi mais vezes, conheci a biblioteca que eu não conhecia. A gente depois pede na biblioteca adquirir. Trabalhar, mas é bem legal. Eu vou linguagem sim, é possível. A gente conversa sobre isso, tá? Obrigada. Eu não sei se vou precisar do microfone, já não viram. Meu nome é Sol,
nasci em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Josenópolis. Não é a terra do José. Vim de lá com 1 ano de idade, estou aqui na ilha há 36 anos. E eu escolhi esse livro aqui porque me pegou uma peça da Jussara Hoffmann, né? Que já é uma... Mas esse livro você pegou lá na doação, mas eu queria falar sobre isso só porque é interessante aqui. Depois você escolhe o Tá. Porque ele fala assim, ó, avaliar para promover. E essa é uma crítica muito grande que eu tenho, uma crítica pessoal que eu tenho em relação à avaliação somativa, né? Aquela coisa sobre classificar. E isso, na minha trajetória, eu aprendi que sim, que o mundo é competição. Por exemplo, participamos de um concurso. Eu sou do 6º lugar, né? Educação especial, mas nós precisamos competir, né? E aí, até que ponto a escola faz o seu papel para tornar os alunos competitivos, mas de uma maneira boa? E até que ponto a gente faz uma sociedade que meio que se mata para competir? Tá. E aí depois eu já conheci a obra, e ela pega uma peça, porque ela prega nesse livro a avaliação formativa, que vai pelo caminho. E aí, do nada, ela me fala assim, olha, nós temos um problema, que nós professores esperamos que os pais, lá da minha comunidade, que é a Barra Velha, da Barra Velha Camarão, nós esperamos que aqueles pais, que a gente vai mandar para ele, por exemplo, uma obra maravilhosa do Ailton Krenak, por exemplo, que é um dos maiores autores assim, hoje, né, que eu trabalho bastante, a nossa amiga Monique ensina pra gente, né? E aí, como que eu vou esperar que essa comunidade me dê, não resultado, mas como que essa comunidade vai se interessar? Se é uma comunidade extremamente, que vive ali à margem de tudo que é o que sobra, vamos dizer assim, né? E aí ela fala que o que a gente tem que sim cobrar dos pais essa responsabilidade, né, acerca do desenvolvimento das suas crianças, mas a gente tem que, ela fala aqui também assim, ó, que a competência dos professores consiste em aceitar os pais como eles são. Peço licença, Jussara Hoffmann, para acrescentar que, como os pais são, como os nossos alunos são, diversos, diferentes. Eu tenho uma frase pessoal que fala assim, eu não vou dar aula para o meu sobrinho. O meu sobrinho teve acesso, porque foi me oportunizado esse acesso. E aí eu posso oportunizar para ele, né? Ele está lá no Paulo Minato e eu tenho bastante orgulho da trajetória dele na escola, mas eu não posso esperar dar aula para os meus sobrinhos. E eu estou falando isso enquanto professora. Eu faço uma crítica a mim mesma, ao meu grupo. E não é uma crítica ruim, é assim, galera, não são nossos sobrinhos. A gente tem que encontrar estratégias de tornar esses caminhos, os mesmos caminhos que trouxeram para cá hoje, para essas crianças também. Isso passa pelos pais, porque eles também precisam de algum tipo de, não só acolhimento, mas de ser oportunizado de alguma maneira boa para eles. Né? Eles precisam também ter o que oferecer. Não que eles não tenham, não é isso, mas a gente cobra uma coisa muito quadradinha assim, e não tem como. Tem que esperar uma coisa maior, como diz Magda Soares, ela fala que a gente tem que fazer a pergunta e não esperar sempre a mesma resposta. A gente tem que entender as respostas diferentes, com vários pontos de vista, né? Manter a mente aberta. É por aí. Obrigada. Mas depois eu escolho, tá? Aí agora não dou nada. Tem que as crianças escolheram também. Ah, sim. Pode falar. Meu nome é Kátia, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, uma região do Tupinambá. Carioca, pelo que eu me lembro, é a Casa dos Peixes. Lá tinha um rio muito grande, né, que é o Rio Carioca, onde foi o início, né, dos Tupinambás foram ali, então onde a Cinelândia ali. E, enfim, também acho muito potente, né, isso aqui. Estou na ilha há 7 anos, sou psicóloga aqui na ilha, mas já tive outras profissões. E fiquei muito emocionada com a fala da Sol, assim, porque eu acho que tem uma questão da escuta, né, assim, eu acho que é isso que você sempre falou, assim, né, não adianta a gente chegar com
uma expectativa única também, né, do que é o outro e tal. E foi em cima disso que eu escolhi esse livro, que é O Perigo de uma História Única, que é exatamente o que você está falando, né? A expectativa de uma única narrativa, né? De uma contação, de um viés do mundo de um único jeito, né? Esse livro, ela fala da experiência dela, quando ela vai para os Estados Unidos e todo mundo olha para ela e fala, essa é a africana, como assim, fala inglês, né? Na Nigéria, ela vem desse país, né? Acha que tudo é uma coisa só. E eu fico me lembrando de mim, assim, que até relativamente pouco tempo, se a gente considerar, eu também achava que o índio era uma coisa só, né? A gente aqui celebrava o dia do índio, botava aquelas alegorias e achava que né, a diversidade era mínima, né? Assim, eram pouquíssimas línguas, né? E não tinha, era tudo meio pasteurizado. E eu fui criada dessa forma, né? Eu estudei numa escola, acho que era 100% de pessoas brancas, assim, não tinha diversidade nenhuma. Então eu acho isso muito sério, assim. E aí eu tinha um certo estranhamento, e eu acho que o estranhamento é uma coisa que salva um pouco, né? Uma curiosidade, um estranhamento que a gente quebra um pouco esse discurso único, né? E como é perigoso isso, porque ela tem uma experiência que ela é totalmente encaixotada, né, numa visão do que é, e ela vive uma estereotipia, né? Então você já se relaciona com a pessoa, né, de uma forma que você não está olhando para a pessoa, né? Tem escuta. E eu escolhi esse livro também aqui porque eu amo poesia, e eu acho que a poesia também é uma forma de literatura que alcança, né, a gente num outro nível, né? Então aqui ela tem uma narrativa que ela fala da experiência dela de poder tocar num conceito, eu acho, né, assim, muito interessante, ela tem uma provocação, e aqui toca a alma, né? Aqui a gente toca de uma outra forma que a gente não precisa entender, mas a gente sai vestido, assim. E a poesia ela me acompanhou muito durante a minha pré-adolescência, até o início da minha vida adulta, assim, eu gostava muito, eu lia, mas muitas vezes não entendia nada, mas eu era agarrada nisso. Assim. Aí eu estou aqui por causa da Como Biblioteca, eu sou apaixonada pelo projeto, eu conheci quando já tem um tempinho, né, e acho que foi lindo, trabalho lindo, então assim, eu quero participar disso, aprender e pegar um pouquinho da vivência, da sua vivência. Obrigada. Oi, eu sou a Raquel. Eu moro aqui na ilha há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu mudei para cá no ano passado, dar aula aqui. Eu sou Guarujá, sou bióloga e pedagoga. Eu vim aqui a convite da Sol, meio que de paraquedas. Não conhecia o projeto, não conhecia nada. Cheguei até um pouco atrasada, peço desculpas. E aí o livro eu acabei escolhendo esse aqui, do Lugar de Fala, da Djalma Ribeiro, porque ele é um dos livros que está na minha lista de livros que eu pretendo tirar de casa de compras, comprar ele ainda esse ano. Que é essa coleção do Feminismos Plurais. Eu conheço, eu tenho um que é... esqueci o nome agora, Assistência Estrutural, que é muito legal porque assim, trata de assuntos, né, completamente importantes com uma linguagem bem tranquila, uma linguagem bem acessível. E aí imagino que esse também tenha essa abordagem. Sim. É bem curtinho. É, bem curtinho, mas leitura bem puxando. Lugar de Fala, já vai Lugar de Fala? A questão é feminismos plurais. Quer falar mais? Terminou? Gente, que interessante, né? Quando a gente vai se conhecendo, esse é uma dos pontos, né, da nossa abordagem aqui, né? Quando a gente vai pensar em curadoria, que é a escolha de livros, a gente tem que conhecer o nosso público, né? E também desmistificar, né? Tirar da frente os preconceitos, os estereótipos, para escolher os livros que a gente vai trabalhar com o público. Então, sempre é bom conhecer antes. Muitas vezes professores têm que primeiro escolher e depois ver a turminha que vai chegar no ano que vem.
mas conhecendo a escola, a comunidade, né? E a prática da mediação de leitura, ela é muito também uma prática de escuta, né? Muita gente acha que é uma prática mais de falar, mas é muito mais de escutar, interagir, ser esse mediador, ficar no meio, né? Você não vai nem ficar só apresentando o livro para a criança, mas você também vai entender onde que a criança dialoga com o livro. E não só a criança, né? Eu acabo generalizando para a criança por trabalhar também como professora, educadora, mas a gente também faz mediação de leitura entre os nossos pares, né? Entre amigas, amigos, familiares. A gente também é ponte o tempo todo, né? Às vezes a gente não tem essa consciência de que a gente não está ligando nada a lugar nenhum, mas a gente é uma ponte que não liga nada a lugar nenhum. Então, ter essa consciência de que a gente é ponte ajuda a gente também a saber, então, que já que eu sou ponte, deixa eu escolher o que eu quero ligar, aonde eu quero ligar. Porque é outra coisa que eu costumo dizer também, ser professor é ser humano, não é só quem está ali na sala de aula, todo mundo está sempre aprendendo e ensinando. Então, a partir do momento que a gente também tem essa consciência, então, peraí, deixa eu pensar melhor o que eu estou aprendendo e o que eu estou ensinando, a partir do momento, né, que se percebe nesse lugar. E aí o lugar de fala traz essa questão, assim, para essa consciência mesmo, né? Quem sou eu no meu mundo, no lugar que eu habito mesmo, né? Na pele que eu habito, no lugar que eu trabalho, na família, nas minhas relações, de onde eu vim também, para falar a partir desse lugar. Eu nunca vou querer falar, quer dizer, as pessoas querem muito e a gente quer muito, muitas vezes a gente não deve falar do lugar do outro. Então, do lugar da Sol, só a Sol vai poder falar. Né? Do lugar da Renata, só a Renata vai poder falar. Não eu. Não posso querer me colocar no lugar dela para falar por ela. Eu posso falar da minha percepção, sendo quem sou, sobre uma questão que às vezes afeta esta pessoa, mas não me colocando no lugar, né? E aí a gente esbarra naquele conceito que é a empatia, né? Que muitas vezes traz essa má compreensão do termo, né? A gente pode tentar sentir a dor do outro, tentar se solidarizar, mas colocar no lugar do outro mesmo, a gente não vai conseguir. Então, se a gente já entender isso, já fica mais fácil fazer a mediação de leitura, né? Porque é sobre isso. É sobre saber escutar primeiro, entender quem é e aí dialogar com uma literatura que pode ser escrita ou pode ser oral também, né? Como a gente falava no comecinho, não sei se a Raquel já estava aqui, quando a gente falou sobre o que é literatura, para começar, né? Que a literatura é sobre histórias, sobre poesia, sobre enunciados, falas. E aí, tudo isso pode se transformar num livro formal ou ficar num outro campo que também é literatura oral. Além disso, quando vocês viram os livros, vocês viram que eles também têm imagens, né? O primeiro contato que a gente tem com o livro é a capa, é o título. E aí, né, como foi falado, aí o mar me chamou aqui, né? Eu gostei porque tem o mar, entendi, ou porque traz uma questão social já no título. Então, além de tudo isso, tem essa outra comunicação que é não verbal, que é estética, que é imagética. E quando a gente pensa na mediação, na curadoria, a gente também tem que ter esse rigorzinho, né? De escolher com refinamento, com propósito. E nesses livros, comentando então um pouquinho de cada um, né? Vou comentar o que a Renata trouxe, que é do Daniel Munduruku, que hoje é um grandíssimo educador, também é uma pessoa política e um grande divulgador, formador, né, além de escritor. Ele deixou esse título, Coisas de Índio, mas hoje a gente não deve mais falar assim. Mas como era muito falado, né, índio, a gente aprendeu assim, a gente acaba falando assim muitas vezes, mas só para deixar isso também pontuado, a gente deve, como foi exatamente um trechinho, né, que a Renata leu, parar de chamar também tribo, não é nação, povo indígena, etnia. Então a gente fala povos indígenas ou povos originários. Também é outra forma. E lembrando que a gente tem essas duas leis, né? A Renata falou também das leis, né? São leis que a gente é obrigado, enquanto educadoras, educadores ou mães, pais, a aprender sobre história e cultura
indígena, africana e afro-brasileira. É lei já desde 2003, né? Depois teve a outra lei que incluiu os povos indígenas em 2008. Então, a gente tem essa obrigação mesmo de trabalhar em sala de aula, de educar as crianças dentro dessa diversidade do nosso país, da nossa cultura. E lembrando que a língua que a gente fala, a gente comentava até um pouquinho, né, pela escolha do tupi que você fala. A gente chama de língua portuguesa, mas ela não é exatamente portuguesa, né? A partir do momento que chegou aqui e se encontrou com tantos outros povos e imigrantes e tantas culturas africanas que chegaram aqui também, virou uma outra língua, né? Então, muitas vezes esse rigor que a gente tem de ouvir e as pessoas nos corrigirem é também uma narrativa. A gente vai começar a perceber que a narrativa ela está presente em tudo, né? Nos nossos atos, nos nossos costumes. Foram narrativas que a gente incorporou e de onde elas vieram. A gente vai pensar um pouco sobre isso aqui, né? Por que a gente quer uma língua às vezes pura? Existe essa língua pura? Existe um modelo só cultural? Uma referência, né? E aí na curadoria a gente também pensa sobre isso. Será que reflete a diversidade linguística do nosso país, os livros que eu trago? Ou eu vou ficar sempre encaixotando também a criança na língua, nas imagens, né? E vira uma luta, né? Muitas vezes ali que não reflete a realidade, né? E vira um esforço de ambas as partes e um sacrifício, né? Dentro da escola. Aí pensando isso, né, na curadoria para a educação, mas também quem é mãe aqui, além das que... Porque a gente esquece, né, quando a gente se apresenta, a gente esquece de falar que é mãe, né? Muitas vezes eu já tinha me apresentado, aí eu voltei e falei, eu também sou mãe, eu também... Além de pessoa, do lugar de onde eu vim, também tem uma profissão, também tem uma maternidade, e aí a educação permeia mesmo essa e outras relações. Então, para a gente dar uma fechada aqui nesses livros, o que eles têm em comum? O que vocês perceberam? Porque são todos, com exceção daquele, da avaliação formativa, pode. Foram todos com biblioteca, né? E eles já foram pensados, né? O que vocês perceberam aí que eles têm em comum? Pode falar, sim. Essa cultura afro-indígena, todos eles caminham sobre esse aspecto. Acho que todos um conceito de fazer a gente sair desse estereótipo, dessa caixinha, dessa, né, que eu faço muito essa reflexão. E depois que eu vim aqui para a ilha, eu passei a fazer mais ainda, porque desde na minha própria sala, vem muita gente de fora para cá, né? Então, crianças da Bahia, Minas, e eu que vim do interior, sempre ali fechando e eles acham muito engraçada a forma como eu falo. Um dia eu converso com a menina, mas é tão linda. Eu falei, que lindo! Se é lindo é o jeito que a minha Cecília, a minha menina, e o meu ouvido é muito diferente da forma como as crianças que nascem aqui falam. Aí elas chegam e falam, fala pertinho, fala o R diferente, a mesma, você já não tem sotaque, tá? Ela tem. Então o nosso país é maravilhoso. O interessante é que você virou a pessoa diferente aqui. A diferente aqui é você, né? Que mudou o paradigma, né? Eles te percebem diferente. E eu percebi assim, tanto o dela do feminismo, trazendo esse olhar pra gente, peraí, vamos lá, tem que ser assim, como a gente foi ensinado, não, e eu fico feliz pelos meus filhos hoje, já, sei lá, parece que eles nasceram mais espertos do que eu, porque eu fui condicionada. Já tem acesso, né? Acreditar naquilo, tanto é que quando eu fui fazer o curso da lei, eu me deparei assim com coisas que eu me autoanalisava e falava, gente, que antigamente a gente não refletia sobre isso em relação por isso que eu ficava muito triste, porque nós professores precisamos aprender como que a gente vai passar para a criança. E essa é a primeira geração que está aprendendo, no fundo, né? A primeira geração que é novo isso agora, né? Tendo que estudar a lei, que viu a lei ser criada, né? Nossa, o dia que a Congada foi lá na escola, eu delirei, falei, gente, que legal, existe um mundo. E o bebê tá fonte. Diversificado. Narrativas anticoloniais. Isso, narrativas anticoloniais também, porque aí junto eu ia falar da onde que vem
As outras, era a próxima pergunta, vocês estão... Então, se aqui é tudo afro, indígena, então, quais são as outras que não estão presentes? As coloniais, branca, eurocentrada, né, os contos de fadas para as crianças, né, o castelo, a princesa, a família também num pacotinho único, um único modelo de família que não reflete o que a gente tem na sociedade, na sala de aula, ou as paisagens, né, pinheiros, maçãs, frutas, né, é um monte de referências que não nos pertence, né, então, neve, o clima. A casa com chaminé, o cogumelo, assim, todo diferentinho. Eu fazia, mas ainda faz a criança hoje não. Com chaminé, eu acho que não. Nossa, vou fazer uma... Chalé, eram chalezinhos, né? Com chaminé. Mas teve um acontecimento na minha sala que eu fiquei assim, eu fico emocionada, porque foi no dia do descobrimento do Brasil, eu falei, o livro didático de história ainda não trazia isso, mas falei, vou abordar, né, porque que é feriado, como que aconteceu. A hora que eu comecei a falar, a minha aluna, ela falou assim, não, tia, eles não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil. Aí eu fiquei assim, disse assim, Celina, e como Celina, que eu não tinha ouvido, visto uma criança. Já desconstruindo essa narrativa, né, que é a colonial, exatamente. E onde você ouviu? Porque eu falei, gente, ela ouviu. Quem te contou essa história, né, desse jeito? Eu cresci acreditando que o Brasil foi descoberto agora, né, que... Aí eu falei, amor, onde você ouviu sobre... Ela falou, não tinha lugar nenhum. Aí eu falei, jura? Ela falou, porque para pensar, eles já estão... Eu falei, gente, que pensamento crítico, que noção, que sensibilidade. Mas já despertado. Né? Ela percebeu isso sem não precisar explicar. Eu falei, gente, ainda tem salvação. Ela não me parou, porque nos últimos 10 anos as escolas já estão inserindo essa outra visão de colonialismo. Eu acredito que ela deva de alguma forma. Mas eu percebo. Eu faço uma comparação a mim. Metade da minha vida quase né? Eu faço a vida dos 90. Mas eu percebo hoje que, eu não sei se é uma evolução planetária que mas eles estão vindo mais críticos. A minha geração pelo acesso, né? Eu acho que hoje os jovens estão acríticos, eles não questionam mais nada, eles só recebem. Mas emburrece depois. Não, eu falo que o processo de ser acrítico ele já está sendo emburrecido. Mas depende do momento, do estágio e depende também do acesso à formação. Porque aí são que diálogos que ela está tendo, ouvindo, que livros, alguma referência tem, né? Para saber que já tinha gente aqui. Porque a gente já, quando ouviu a história, foi isso, não foi falado muito sobre a tão grande diversidade dos povos indígenas. Sim. Então, algum acesso, de alguma forma. Mas já é uma, ela aprendeu, isso é interessante, ela percebeu, porque muita gente também está só vendo e não está internalizando isso, né, de alguma forma. Não está raciocinando, ela parou para pensar. Provavelmente ela foi a única da turma que fez isso, né? Porque também não é todo mundo que vai acompanhar e perceber todas as nuances o tempo todo no mesmo tempo, né? Vão ser em momentos diferentes, às vezes não vai ser. E é interessante a gente perceber exatamente, né? Como que promovendo o acesso de alguma forma vai refletir, né? Vai ter um resultado, pode ser uma pessoinha que vai falar, não vão ser todas, mas já vai mostrando essa criticidade ou essa percepção. Eu estou passando um livro, que agora eu quero que vocês percebam aí a diferença dele para os outros, tá bom? Ele vai passar, e aí vocês vão dar uma olhadinha. Tem mais um detalhe sobre os livros, né? Além deles serem, então, não colonialistas, não decoloniais, a gente fala, né? Que não ficam promovendo essas narrativas
antigas, né, repetindo elas. Vocês repararam na autoria? Né? A temática, as personagens, a autoria. Tem mulheres, principalmente, e são de autoria negra ou indígena. Por quê? Poucas pessoas brancas se debruçam sobre as questões raciais, né? E muitas vezes, quando se debruçam, falam de um lugar. Elas vão falar daquele lugar delas. E aí tem o outro livro, né, da Cida Bento. Ela vai falar sobre isso, que muitas vezes a pessoa branca não se percebe racializada, não se percebe que ela também tem uma cultura que está relacionada com a cor da pele dela, com a história, com as vivências, com o modo como as pessoas interagem com ela, por ela ser branca. Então ela vai falar desse lugar, e pessoas negras, pardas, pretas, indígenas, asiáticas se relacionam de uma outra forma com o mundo, pela sua cultura, pela sua origem, pelos seus costumes, ou também pelo como os outros veem ela. Então, é importante a gente lembrar que existe uma outra raça no termo social, né, não no termo cultural, não biológico, a raça branca. Ela também existe, ela é chamada de branquitude, porque junto vem um conjunto de fatores, de comportamento, de jeito de falar, de jeito de vestir, de jeito de usar o cabelo. Tem toda uma regrinha, né, que se a gente for pensar, é a norma vigente, é o padrão na nossa sociedade, ele é branco. E aí os outros são os diferentes, né, assim que é visto. O branco é tido como universal e os outros são os diferentes. O negro é diferente, a cultura negra, música negra, comida, cabelo, jeito de andar, o jeito de falar, o indígena também. E olha que incongruência, porque o nosso país é muito mais, no IBGE, ele é negro do que branco. Exato. Historicamente também tem uma facilitação, um tempo não mais recente, não tanto lá no colonialismo, houve uma ideia de branquear o Brasil, né? Facilitando a vida dos imigrantes, dos portugueses, dos italianos. Por isso que tem o termo branquitude. A só fala isso, né? Foi a primeira cota, E eu sou fruto dessa branquitude, porque minha mãe era uma dessas imigrantes que vieram, minha mãe era portuguesa de lá, dos Açores mesmo veio, e casou com meu pai, que é filho de indígena. Minha avó era indígena mesmo, de aldeia e tal. Então eu sou fruto dessa branquitude. Isso foi mais um motivo que fez eu escolher esse livro. Eu esqueci de falar na hora, mas então eu falei, e quando eu descobri isso, meu Deus. E será que essa eugenização já acabou? Essa eugenização que é o que a gente também chama, né, de uma forma de branquear a nossa cultura e a nossa população. Foi um projeto político mesmo, de fato, tiveram leis que promoviam pessoas brancas e excluíam pessoas negras mesmo. Por exemplo, se você... desde o fim da abolição, né? Do início da abolição, do fim da escravidão. Pessoas negras não podiam ir para a escola, pessoas negras não podiam comprar terras, tinha uma lei que era a lei de terras, pessoas negras não podiam ficar na rua à toa. Então... a lei da vadiagem, os cultos das religiões foram proibidos, falar a língua de origem foi proibida. Então, um monte de coisa foi proibida, se vestir de um jeito, usar o turbante, várias coisas. Então, as pessoas tiveram que fazer isso, senão elas iam para a cadeia. E aí, muita gente foi para a cadeia, né? Por isso que a cadeia hoje reflete ainda, né, esse lugar de destino, né? A gente fala, foi da senzala para a cadeia, praticamente, pelas leis. E até hoje, como a gente pensa, né, o centro ali da nossa formação, que é a escola, ou as bibliotecas, cadê a Valéria? As bibliotecas, né? Se a gente for olhar, qual é a maioria dos livros que a gente tem? Que histórias que estão contando? Que personagens, que temas estão sendo abordados? Né? Não, a última compra foi bem bacana de África, indígena e tal. Essa especificamente tá legal. É verdade. Então isso é um movimento, é todo um movimento muito novo, né? Da escola, da biblioteca. É tudo novidade, está chegando, né? Mas foi proposital. Já tem. Foi proposital porque o acervo era defasado nesse sentido.
já foi diagnosticado, né? E que bom. Eu fui ver alguns que já foram comprados na Biblioteca da Vila. Vim aqui, mas aí não vi com calma, vi alguns também. Então, quando a gente também vai e conhece lugares, né, de formação, ou não precisa ser também só os espaços públicos, né? Dentro de casa, nas livrarias, né? A gente vai percebendo que, na sua grande maioria, ainda reproduz, né, esse formato branco, eurocentrado, patriarcal, que são homens brancos publicando, que tratam de temas também que pertencem também à cultura branca, digamos. E aí a gente fica se repetindo, né? É aquela história única. Então, estou passando o livro, onde é que ele já está? Está ali? Para vocês irem tendo um pouquinho um contraste. Eu acho que eu passei esse infantil, eu vou passar um livro adulto também. Olha, foi um dos primeiros livros que quando começou a se falar de África, e aí pessoas brancas, né, escrevendo sobre. A gente ainda tinha poucos autores e autoras negros e indígenas. Isso foi, sei lá, uns 25 anos atrás, esse livro aí. Pé na África, de um jornalista brasileiro que foi viajar pela África e fazer tipo um diário de bordo. E aí vocês vão ver um pouco assim, mas o que ele vai falar sobre, né? Podem ler umas linhazinhas para ter uma noção. E aí o que a gente pensa dessa curadoria? Exatamente isso, ó. Cor de personagem, capa, temas, vai falar de um mundo encantado, lindo, maravilhoso, vai falar de vida real, coisas reais, problemas reais, outras narrativas que muitas vezes vêm da oralidade. E aí, da oralidade, ela vai para a escrita. Os livros indígenas também, né? Inclusive o do Krenak, ele primeiro fez a fala, depois virou livro. Somos todos feministas, né? Então, sai de uma apresentação, de uma fala, e depois vira um livro. E eu queria perguntar, quem já viu o livro infantil? Quer dizer alguma coisa sobre ele? O que vocês acharam dele? Por cima, assim, chamou atenção alguma coisa? Eu vi que os personagens são negros. Mas eu tentei continuar o texto, se tinha alguma coisa, mas parece que não. Então, não consegui entender a mensagem, se é que tinha alguma mensagem, né? Mas fui escrito pela Tatiana Veric, né? Não sei se foi ela, mas agradeceram ela no geral, né? Falando do sapato cheiroso, estou querendo dizer, né? A abelha que faz o bel salgado, que é aquele. Ele brinca um pouco, é um livro que brinca, né? Meio maluco, assim. Eles falam do cotidiano de várias histórias, né? E como que isso é bem plural, isso é bem. Dá pra gente pensar que não dá pra só contar com a nossa visão da nossa história, né? A gente tem que olhar tudo lá, sei lá, a história da Rê, a história da Priscila, da Kelly. E é isso, acho que é o coletivo, a gente consegue ter um pouco mais de humanidade agora, né? Pensando e aprendendo, né? Porque a gente na minha escola não tinha, e agora com meu filho eu tô tendo a oportunidade de educar ele. E também tem sido, é um desafio também, né? Porque a gente tem a internet. E é terrível. Assim, tem que competir ali, né? Ou determinar o acesso mesmo. Esse caminho de informação. Pensar, né? Você fala, desculpa te interromper, mas a questão do limitar, eu já sou uma mãe bem noiada com isso, assim, mas quando você tem uma maternidade sem rede de apoio, é muito desafiador. E assim, quando você começa a sugerir até às vezes a leitura, ou até mesmo conteúdo que seja, sei lá, Manual do Mundo, não é mais, eu falo assim que compete muito assim com, às vezes, é uma coleguinha ou é o de fora, né? Não. Sim. Tem a referência do entorno, tem a quantidade de estímulos, né, que a tela oferece em contraposição ao livro, e uma cultura, né, que está sendo toda moldada atualmente, mediada pelas telas. Sim, moldada, mediada. Bem na minha
Então, mas o que salvou, acho que eu tenho que passar e ainda continuo conseguindo com o Gael, a leitura noturna antes de dormir. E que aí eu acho que em algum momento, como fez pra mim, também sentido depois de muito tempo que não era uma leitura, agora eu tenho esse gosto, que ele um dia também, né, talvez não agora, mas que ele venha despertar. A leitura ela é muito um vínculo afetivo, né? Quando a gente fala de mediação de leitura, a gente está falando sobre isso. É criar um vínculo afetivo para que a leitura seja interessante, né? O papel do mediador é esse, tornar o livro interessante, atrair a outra pessoa para o livro e facilitar também o livro, que às vezes não é tão fácil, né? de lidar, às vezes traz um palavreado, um conteúdo, e tornar ele mais fácil. É um papel de facilitador, né, o do mediador, para quem está acessando. E aí promover esse contato. É isso. Também vão ser escolhas da pessoa leitora, né? A formação, a gente não é obrigar, né, goela abaixo, um comportamento, um interesse. Isso vai partir também da pessoa no tempo dela. Também é respeitar esse tempo, mas proporcionar é importante. E proporcionar variedade. E aí, esse livro ele é interessante porque ele é um pouco uma incógnita. Ele tem personagens que têm cor, não são personagens brancas. Ele tem histórias diferentes, fora da caixinha, né? Não são aquelas histórias padrão, a história única. São modelos diferentes. Mas é um diferente que toca uma diferença para além do que a gente vê, do comum, da vida cotidiana, né? É um diferente que beira um maluco. Não é? Você estava falando, tem uma coisa os adjetivos que se... Hã? O mel salgado. Então ele beira assim uma brincadeira com o mundo surreal, assim. E aí, eu ia falar o quê? Que quando a gente faz a curadoria para trazer para o centro, para a centralidade, a literatura negra, indígena, né, caiçara, a gente tem que ver se está dialogando com a cultura negra, se está dialogando com a cultura indígena ou com a caiçara, porque muitas vezes é só a ilustração, a temática é desafiar a gente a pensar diferente mesmo, pode ser, mas está se colocando num lugar também que será que é isso mesmo? Eu vou pegar uma imagem ali, depois que a Raquel terminar, para mostrar para vocês. Aí para vocês se aterem, que é isso que a gente tem que fazer. A hora que pega um livro, olhar, legal, vi uma primeira parte, deixa eu ir um pouquinho mais além. Então o tema é de cabeça para baixo, né? Já faz essa brincadeira mesmo, que é fazer você pensar de outra forma, olhar coisas de um outro ângulo. E aí, as personagens, elas, essa imagem aqui. O que a gente tem na nossa sociedade, né, de fobia? A gente tem gordofobia e a gente tem racismo. Daí esse personagem junta as duas coisas aqui. E o que ele está fazendo? Que também não é aceito socialmente, né? Pode falar? Deixar gravado. Ele está soltando um pum. Na linguagem das crianças, né? Deixa eu mostrar uma outra de uma mulher aqui. Essa mulher, gente. Como ela está sendo representada? Vocês gostariam de ser representadas assim? Estampar um livro? Uma página de um livro assim? Então, que imagens ele está reproduzindo também sobre esses corpos? Porque... olha, a gente já sabe que a gente tem uma história que é a história oficial, né, do nosso país sobre esses corpos, né, do lugar que eles ocupam, de como eles foram tratados, corpos pardos, pretos, né, indígenas, africanos, negros, enfim. E aí, como a hora que eles aparecem num livro, eles vão aparecer em situações que na nossa sociedade são tidas como que tipo de situação? Beirando o ridículo, uma situação que todo mundo vai dar risada, né? Uma situação de...
não está numa situação de poder, não está numa situação de prestígio, né, de status. Então, que também a gente vai pensar, né, quais são os padrões. É fora do padrão, mas é um fora do padrão que não está exaltando, não está sendo admirado, né? Então a gente também tem sempre esse cuidado. As culturas negras, indígenas, caiçaras não seguem o padrão europeu, mas elas têm a sua dignidade, né? Não é uma coisa de, porque é fora do padrão também vou expor em situações de ridículo, né? Criar personagens nesse lugar. Então, esse outro livro que está passando, ele vai falar também das impressões desse jornalista na África, e aí ele vai fazer vários comentários. Tem um trechinho ali, eu até grifei, que ele come uma comida e fala que a comida tem gosto de papel higiênico molhado. Eu pensei, gente, será que ele já comeu papel higiênico molhado para saber que tem esse gosto? Olha com o que ele associou, né? Com que lugar, levou da cozinha para o banheiro. Então, às vezes a gente vai olhar, é sobre a África, que legal, né? Vamos ler, vamos dar de presente, mas ir mais a fundo, perceber quem é autor, autora, será que é das culturas que está sendo representada, está no seu lugar de fala, né? Como essas pessoas aqui se sentiriam? Eu gostaria de ser representada assim, que falassem isso da comida do meu lugar. Então, são esses detalhes que a gente tem que ir um pouco além. E sempre pensando em criar um vínculo afetivo, né, na mediação. E aí, a gente está curtinha de tempo, eu vou passar um pouco para a parte da contação da história. Queria saber se vocês querem perguntar mais alguma coisa dessa parte dos livros mesmo. Vou aproveitar para mostrar mais um aqui, que eu gosto muito, da Bell Hooks. É uma americana, negra, escritora, e ela fez esse livro infantil, que ela vai falar sobre a questão do cabelo. Mas olha de que lugar diferente, né? Eu queria ter trazido um outro, com cores, falando que, esperando as mãos carinhosas que escovam ou trançam, para o dia começar enrolado e animado. Então, olha a diferença da relação, né? Tem afeto, tem uma dignidade, tem um cuidado. Então, tá legal. Tem um outro livro, chama O Cabelo de Lelê, não sei se alguém já viu, tem por aí. É bem conhecido. E o cabelo de Lelê é outra coisa, né? Esse aqui é o cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Então, criando outra relação. No cabelo de Lelê, como que ela é representada, você lembra? Eu não gosto. Ela é representada também dessa forma do ridículo. A mesma coisa. Então, esse livro eu vou passar para vocês verem. Ela também é representada com uma cabeleira gigante, que é maior que ela, vai até o pé. E aí é um processo, né? É a menina preta que não tem esse carinho, esse cuidado, essa valorização, essa construção de identidade, de relação de afeto mesmo. Né? Com o próprio cabelo, eu sou isso. Né? E os cabelos de Lelê, quando eu vejo assim lá na escola, eu falo, pelo amor de Deus, esse negócio, porque é muito complicado. E vai tocar diretamente no coração das pessoas que passam por aquilo. É muito sério. E ele não traz essa narrativa. As imagens também são umas imagens mal feitas, assim. Não tem ruim, mas puxa ali, ele não obedece, ele não sei o quê. E é complicado, é um livro. Isso mesmo, como se fosse o cabelo de barco desse menina, né? A ideia que eu tive é essa. E representa realmente as meninas que não têm nenhum tipo de cuidado, de afeto, que vão na escola, vamos usar um termo assim, com o cabelo que elas não gostariam. Claro que todo mundo queria pessoal com o cabelo cacheado lindo, como nós temos lá, né? Mas a maioria não tem esse cuidado, elas vão do jeito que dá e acabam sendo alvo de racismo, de tudo quanto tipo de coisa que não é bom. Quando a gente tem um escritor que, de certa forma, ele acaba estimulando isso mais ainda, isso é complicado. Sim. É muito complicado. Exatamente. Então, a gente sempre olhar para isso. Se tem uma narrativa de afeto, né, que vai trazer uma valorização, uma sensibilização para os outros também, né? Porque é para todo mundo ler, é para todas as crianças, não é só para as crianças negras, né? É para todas acessarem. Verdade.
E aí, quem estava lá na contação de história com as crianças? Quem viu? Eu sei que vocês estavam, a Lívia não, chegou depois. Na contação de histórias, o que a gente faz? Também é uma forma de aproximar o livro da pessoa leitora, de formar a pessoa leitora. O que vocês perceberam que eu usei ali, que poderia ser assim, acho que isso aqui é um ponto importante, interessante? Eu acho que os elementos, os instrumentos, fundamental para as pessoas. Eu vou até passar o livro que eu li para vocês verem o que eu inventei da história, o que foi real. Teve uma história que eu usei, teve um livro, né, e a história que eu fui mostrando para as crianças. Então tem um jeito de contar que é mostrando o livro, a gente vai apresentando as imagens, a personagem, o entorno. Esse aqui é Todas as Cores de Malu. Vai contar a história de uma menina, ela imagina que tudo tem cor, que o sorriso é branco, que o grito é marrom, e ela vai dando cor para as coisas. Então é para estimular também as crianças a imaginarem cores nas coisas, né? Sair um pouco também da caixinha do palpável, do visível, ir para esse mundo imaterial, ir para esse lugar que a oralidade toca muito, né? Que é o imaginário. E aí, a questão é que a Malu, num dado momento, fica doente, tem que ir para o hospital. Eu não falo qual é a doença, eu dou uma lida assim por cima, porque eram crianças também mais novinhas, então não li o livro inteiro, né? Eu fui dando uma pincelada. Aí alguns completaram, falando da doença. Eu falei, ela estava com dor de cabeça, aí para o tratamento teve que cortar o cabelo. Aí um menino já virou e falou, era câncer. Pode ser câncer? Eu falei, pode ser. Porque eu não vou chegar falando de câncer se eu não sei se as crianças sabem o que é câncer. Né? Não vou apresentar o câncer para elas. Eu vou primeiro esperar ver o que elas vão me dizer. E depois, né, vai mostrando que mesmo com o cabelo curto, ela continua pensando, a cabeça dela não é só o cabelo, né, a valorização também da questão do pensamento, da imaginação. E aí, no fim, ela ganha um instrumento musical que dá um outro sentido também para as experiências dela. Então, para além da cor, ela vai também despertar para a sonoridade. E é uma personagem negra, só que ela só tem um contorno, olha só. Vou passar também para vocês verem. E aí é interessante porque as crianças se identificam, né? Tinha uma criança branca, de cabelo lisinho, que falou, ela parece comigo. Por que será que ela achou que parece com ela? O que será que ela conectou? Porque ela era branca do cabelo liso. Tem aspecto de criança também. A criança, ela não tem essa visão de cor, assim. Ela vê outra criança, né? Ela não vê raio, não vê. E uma criança parecida comigo, é menino igual eu, tem a mesma idade que eu. O preconceito que ele foi, né? Ele colocado depois. A criança, ela é zerada. E mais alguma coisa vocês acham dessa história? Que gera identificação? Através dessa subjetividade, né? Foi uma identificação pela subjetividade, não pela aparência física, né? E não pela história de vida, que são histórias diferentes. O que será? Era uma história que a Malu se sentia bem, ela estava bem, ela era criativa e gostava de cores. Às vezes a criança vai pegar esse ponto para falar, parece comigo. Ela é feliz, o livro transborda isso. Então a criança ela vai se conectar com algum aspecto da narrativa, não necessariamente com a personagem ser de uma cor ou de outra, mas se identificou com um aspecto, não com a história inteira, mas com a beleza também da história. Mas o adulto também faz isso, porque quando a gente vê literatura, geralmente para adulto não tem mais imagens, e aí brinca muito com o nosso, tipo, se aí tá falando de um personagem que faz coisas que reverberam comigo, depois, quando vai passar pro audiovisual, às vezes, é um personagem totalmente diferente de mim, mas quando eu li, eu me vi naquele personagem. Então, só muda a idade. Criança ainda tem o desenho, mas o adulto também continua confabulando e tendo essas semelhanças. Isso, mas aí não tem a imagem, né? Eu queria trazer para esse aspecto da imagem mesmo, porque o que acontece quando a gente vê o filme e fala, nossa, não era nada do que eu imaginei, estragou a minha relação com a história.
Exatamente. O adulto ele acaba pegando muito pela imagem, né? Tanto que acontece isso se é no filme ou não. E no livro é mais fácil quando ele não tem. Exatamente. E aí é possível imaginar. E aí eu falava isso lá embaixo, não sei se vocês, quem pegou, quando a gente conta uma história, quem está ouvindo completa essa história, está o tempo inteiro preenchendo essa história. Então teve um momento que o menino, lá embaixo, o Ben, fez o desenho, que a gente fez uma dinâmica que era, eles vão ouvir primeiro a Malu, eu mostrei cenas e tal, ilustrações, e depois eles tinham que ilustrar. Quando ele ilustrou, ele fez uma ambulância. E aí a Patrícia, outra educadora, virou e perguntou, mas tinha ambulância na história? Ele não sabia responder. Ele imaginou a ambulância. E ele completou e quando ele já foi representar, ele já colocou a ambulância na história. Então o tempo inteiro a gente vai preencher lacunas pelo nosso conhecimento de mundo. E aí eu vou trazer um conceito da Conceição Evaristo, que é super importante para essa temática nossa. Escrevivência. Quem ouve uma história e quem lê uma história também escreve essa história com a sua vida. Vai preenchendo. E na literatura negra e indígena, ela parte desse lugar da vivência. Sempre são temas relacionados com a vida real e que, quando a gente lê, se é vida real, a gente se identifica. Né? Então, quando é o conto de fada, a criança fica querendo ser. Aí eu queria ser, eu queria ter, eu queria aquilo e nunca vai acontecer, porque ela percebe que não dialoga com a realidade em nada. Né? Não só estou trazendo a ideia do conto de fada, mas tem outras. Em nada também, parênteses, né? Depois com estudos profundos de psicanálise a gente vai entender que os contos de fada, sim, dialogam em alguns aspectos com a nossa vida. Não nasceu conto de fada, né? Enfim, mas pensando em literatura, simplesmente em literatura, né? É isso. E aí os elementos. A musicalidade. Vocês viram que eu cantei uma música lá quando eu contei a história do Céu do Baobá? Eu fiz primeiro o som da chuva, então eu trouxe até alguns instrumentos aqui, que é bem interessante quando a gente fala de contar a história, ter uma linha assim de coisas simples. E coisas que vão chamar a atenção para eles falarem, mas o que é isso? De onde vem? Isso aqui é dos indígenas, aqui guaranis da região, isso aqui é uma cabacinha, já nasce assim da árvore. Isso aqui é um cachixi, alguns vão já conectar com a capoeira, não sei o quê. E aí eu comecei fazendo o som da chuva, né, falando que a história começava com a chuva. E aí eu falei, tem uma música de chuva? Eu quis trazer das crianças a participação delas para ir preenchendo mesmo essa história. Um lembrou, música de água, eu perguntei primeiro, lembrou de Lava Uma Mão, tinha várias músicas, eu falei, vou cantar aquela do Jorge Benjor. Às vezes pega uma música que é de conhecimento de todo mundo, chove chuva, chove sem parar. Eu lembrei, foi essa. E a gente ficou no chove chuva, chove sem parar, e aí fui entrando na história, né? Dá para ir ao longo da história toda, tem uma música que fala sobre isso, alguém ouviu uma música nessa hora da história, colocar. A gente também vai contando um conto e aumentando um ponto, trazendo para a vida, para a realidade, para o resto da cultura, né? Mesclando, né? No caso, o Jorge Benjor, um cantor, né, compositor negro, também tem esse detalhe. Que música que eu vou pegar? Não é qualquer uma, vou trazer uma que dialoga. Eu pensei em uma do Palavra Cantada lá na hora. Água é uma gota de chuva. Eu falei, não, vamos trocar, vamos trazer uma outra referência diferente. Porque às vezes essa pessoa vai ouvir o Chove Chuva ali e um dia ela vai ouvir de novo e vai conectar afetivamente. Com Palavra Cantada eu sei que já está todo mundo conectado. Então vou trazer uma outra referência. E teve um detalhe também que eu quero lembrar, da hora que eu falei da África, que a sementinha caía na África. E eu perguntei, África, vocês já ouviram falar de África? Vocês ouviram o que o Ben falou? Nosso amigo. Ele teve uma referência que ele já tinha de alguém que falou, né? Então ele falou que lá tinha os macacos, mas aí você falou assim, mas tem outros animais. E aí foi uma conversa que você já... Ele falou que tinha fome e macacos.
basicamente. Eu falei, mas também tem os outros animais, os grandes mamíferos. E também, ele também tem muitas árvores, ele falou, tem árvores, tem plantas. Sim. Eu falei, quando caiu a sementinha, o que nasceu de Jesus? A vida que brotou. Tem uma música, né, popular que fala. Enfim, ele trouxe essas duas referências que são da mídia. A mídia sempre traz esse aspecto. E vejam, né, a gente também tem esse papel de apresentar outras coisas sobre os lugares, né, sobre a África. Eu falei, mas aqui também não tem gente que tem fome? Olha, lá nos Estados Unidos também tem gente que tem fome, até em país rico, em lugar rico. Na África também tem gente que não passa fome, também tem gente que vive de outras formas. Então, apresentar o outro lado também, né? Não só essa história única. E a gente terminou dançando uma ciranda, né? Porque a história falava sobre isso, termina com uma festa também, que é um modo, na verdade, de começar as contações de história. Geralmente, né, a gente traz isso, um cortejo para começar, uma música, uma conexão para chamar a atenção, para desconectar dos ruídos externos, uma música, e para finalizar também, para fechar, e aí pode ser uma música que retoma, uma que já foi cantada na história, ou uma música que vai fazer um fechamento mesmo, e pode terminar com uma dança, e aí a gente traz corpo, porque contar a história é sobre isso, é sobre a gente colocar o nosso corpo e o corpo da pessoa que está ouvindo na história também, trazer ela para dentro da história. E aí a gente fez a ciranda, deu o abraço, e eu vou convidar vocês então hoje aqui também para a gente fazer a mesma coisa. Quero saber se alguém quer perguntar. Vou tentando ser muito pontual, falta 5 minutos para as 8. A questão da contação para criança e o quanto você vai ser um livro, né? Tem muitas palavras que eles não vão entender, ainda seja um livro para criança. Por exemplo, esse do Baobá tem a palavra compaixão, as crianças muito pequenininhas. Então eu vi que, na verdade, você narrou a história do livro, você leu o livro antes e fez uma narrativa de acordo com a sua vivência. Mas, de fato, em que momento você acha interessante você seguir o texto, a letra da linha? Porque, querendo ou não, a gente também perde muita história quando a gente não lê o que está escrito, a gente pula o que a gente acha mais interessante. E, na verdade, a gente, como a gente estava falando aqui, a gente não sabe o que é mais interessante porque a gente não está na vivência da criança. Mas sempre me pego nessa questão, que momento eu leio, que momento eu pulo essa parte e faço um diálogo. Também tem a fase que a criança já lê. Se você, às vezes ela está acompanhando a leitura, não sei o que acontece às vezes comigo lá, e o Gael fala assim, mas mãe, não está escrito isso. Aí eu falei, não tá, mas talvez eu não quisesse falar aquela palavra que estava escrita, entendeu? Enfim, tem também essas questões. Ótimas perguntas, Então, tudo que a gente faz são escolhas. A gente escolhe o livro e aí a gente escolhe como que a gente vai apresentar o livro para a criança. E aí é mesmo uma responsabilidade nossa assumir essa escolha, como mediadoras ou como contadoras da história. Na mediação, a criança está vendo o livro. E aí, nesse momento, eu escolho pular umas palavras ou não, depende do que eu vou fazer. A leitura da idade da criança. E às vezes eu peço para ela ir completando, para eu ter uma noção de qual que é o repertório dela, de palavras, de vocabulário, de conhecimento de mundo. Porque se eu vejo que às vezes a história também, tem muitas vezes que as crianças escolhem o livro, né? Eu falo para elas, escolhe um livro. É muito interessante porque às vezes elas pegam um que elas falam, não gostei, que elas não se identificaram, então é bem interessante. Aí ela vai e pega outro, aconteceu hoje isso. Então não sou eu quem vai escolher nesse momento, né? Quando tem momentos que eu escolho, tem momentos que eu deixo livre. Se ela escolheu, vai ser uma surpresa como que eu vou adaptar aquilo para ela. Então eu vou percebendo, eu começo pedindo para ela completar, porque aí a gente também percebe se tem questões culturais da criança que a gente também não pode, de alguma forma, né, passar por cima, ignorar. A gente tem que respeitar. E aí tem questões religiosas às vezes. Então tem algumas coisas que eu tenho um cuidado a mais nos termos, às vezes nos nomes de algumas coisas que aparecem que eu sei que pode ser um problema. Mas aí eu conto de um outro jeito, eu não deixo de contar a história. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem o Mobá, um livro da Kilsan de Oliveira,
que é todo sobre histórias de príncipes e princesas. Ela chamou assim, príncipes e princesas, mas são histórias de orixás. Então, para quem conhece, sabe que a história de Iemanjá, ela chama Princesa Iemanjá. O príncipe, Ogum, príncipe. Então, ela foi dando o nome de príncipe e princesa e contou como se fossem histórias, porque são mesmo bem encantadas, né? E então ela tirou desse lugar de falar, é um orixá, é uma divindade, não, ela mudou para tornar acessível para as crianças e para não ferir qualquer crença, enfim. Então, é uma escolha que a gente também faz como mediadores e mediadoras, né, ou contadores. Na contação de história, a gente não usa o livro. Aí é realmente esse momento que eu vou ler, vou estudar, às vezes eu vou mudar, eu reescrevo, às vezes, nas minhas palavras, para memorizar. De um outro jeito, eu crio rima num livro que não tinha rima, às vezes quando eu faço a contação. E aí eu vou contar sem o acesso ao livro, depois eu apresento o livro. A contação é mais uma performance. É mais uma performance, com uma narrativa que você está criando em cima. E aí, o que a gente está fazendo? Saindo da escrita e voltando para a oralidade. Por isso que a gente fala que também é um resgate da nossa ancestralidade. A gente volta para esse lugar que é mais livre, que é um lugar que toca na subjetividade, que as crianças vão completar com a imaginação dela mesmo, que sai desse formato engessado, eu tenho que ser fiel ao autor. Quando a gente está falando de literatura negra, indígena, caiçara, com certeza não. Porque faz parte dessas culturas essa liberdade de recriar os mundos através das narrativas, né? De trazer o nosso corpo também para essa narrativa e o corpo de quem está escutando também. Eu vou dialogar com ele, eu não vou ficar falando aqui coisa que não tem nada a ver com vocês, né? Eu vou sempre olhar, entender e trazer para esse diálogo, para o interesse, né, de cada uma e para a necessidade de cada uma. Então tem que fazer essa escolha. Às vezes é uma escolha difícil. Essa palavra eu não vou falar, eu vou falar outra. Uma vez que eu li com o meu quarto ano, O Pequeno Príncipe Preto. E aí, em alguns momentos, foi uma leitura que demorou alguns dias. Os primeiros momentos eles fizeram ali uma leitura coletiva, mas depois eu assumi. E aí tinha uma parte que eu não lembro, acho que era orixá a palavra. E aí eu mudei, porque é uma sala com uma quantidade de crianças evangélicas predominante, e aí eu só fiz uma adaptação para passar batido, e aí não percebeu nada para não acabar problematizando. É meio difícil fazer isso, mas era isso o meu pequeno príncipe tradicional. Eu preferi só fazer essa adaptação. E o que é interessante disso? Você apresentou a história, o livro, a obra, criou uma relação afetiva. A partir dali, aquela pessoa, criança, adolescente, vai ter as suas escolhas, né? Então, você fez uma escolha também de quem era você naquele lugar, né? No seu lugar de fala, no seu papel. Exato. E que sempre é um ato político, gente. Sim. É um ato político. Você poderia estar disposta a enfrentar, falar, não, eu sei as consequências, mas eu vou. Como a gente sabe que tem pessoas que fazem. Mas aí tem que estar disposta, a gente sabe que são ainda literaturas, narrativas e corpos perseguidos, crenças perseguidas, desde 500 anos atrás, né? Lembrar que durante 400 anos, por lei, estava permitido barbaridades, né? Com essas culturas, essas pessoas, esses corpos. Então, faz só 130 anos, 150 anos, né? Porque também a abolição não aconteceu ali naquele dia, exatamente, né? Aqui em Ilhabela, principalmente, né? Então, trazer essa literatura, e agora trazendo um sentido para Ilhabela, né? A gente está num território que era um território fortemente indígena, que é fortemente caiçara e negro. Negro da época da colonização e negro também agora com as pessoas que chegam, né? De afro-indígenas da Bahia, do Nordeste, de Minas. Então, é a gente trazer um pouco até de justiça social para a população e para a história desse lugar, desse território. Então, mais perguntas, mais algum comentário? Como estamos? Eu achei interessante essa questão dos elementos, eu achei super importante, mas a forma como você
pegava, as crianças às vezes dispersavam, né? E aí você puxava, dialogava com elas ali e tal, e aí puxava de novo. Por exemplo, uma pergunta, o que foi aquela história e tal, né? E aí puxava esse jogo de cintura também, né? De você ficar tensa e amarrada, que você tem que contar aquela história, né? Assim, você passeava ali, ia e tal, resgatava, voltava. Esse jogo também. É um aspecto interessante que eu não falei também da brincadeira. Na contação de história, na tradição, também tem brincadeira, também tem o lúdico. Então, experimentar, tocar naquilo que eu toquei, sentir, né, o tato, também faz parte. E aí, naquele momento ali que a gente estava no momento mais fechadinho e tal, né? Foi isso, quando eu faço a contação mais teatral mesmo, aí eu vou e levo para as crianças uma peneira com conchinha peneirando, canto uma música, se eu estou falando do mar, levo o tecido para balançar, ponho o barquinho, em cada momento dialogando com a história. Vamos todo mundo agora fazer isso, joga o tecido em cima das pessoas para elas se sentirem embaixo do mar, volta, recolhe, traz para a história de novo. E é um movimento muito interessante também, né, da gente expansivo, e de concentração e de dispersar um pouquinho, depois concentrar de novo. Né? Também tem uma questão cognitiva, que é bem interessante, que gera uma sabedoria ancestral dos modos de aprender. E por exemplo, a escolha dos elementos, né? Porque você vai falar você usou mais instrumentos musicais, você pode escolher outros tipos de elementos. Por exemplo, veio a princesa com penagem, você vem com um espanador e tal. Como é que a gente consegue fazer? Além da adaptação, que eu acho que traz neutraliza essa coisa de não entrar em temas pode causar polêmica e tudo mais, faz a adaptação da história, faz uma questão mais teatral, tudo assim. Mas a escolha dos elementos, como é que você escolhe isso? Assim, ser assertivo nessa escolha? É uma dúvida que eu tenho. Assim. Muito interessante também, que são os elementos cênicos que a gente traz. Então, pensar o que a história te inspira, né? E brincar com materiais. Eu gosto muito de trazer coisas relacionadas à natureza, sempre. E tentar aproximar as crianças desse contato com a natureza. Imaginar no fundo do mar. Imagina agora que você é um barquinho. Imagina agora que você, enfim, está escutando a concha. Então, vai também ser dessa curadoria. O que você quer fomentar? Que contato, né? Pode ser o espanador, pode ser o caldeirão da bruxa, mas será que eu quero contar essa história, reforçar esse estereótipo, trazer esse elemento? Vai ser sempre uma escolha com um propósito. Com a intencionalidade, pensar se eu sou essa ponte, o que eu estou ligando, o que eu quero desligar. A gente tem esse poder. Então, a gente pode usar ele a nosso favor, a favor daquilo que a gente acredita, né? A favor do que a gente quer fomentar. A gente sempre acaba puxando para nossos certinhos. Eu vou sempre ali, pedrinha, conchinha, papel, dobradura, coisas que eu também quero que as crianças, estimular no contato com as crianças, né? O que mais? Mas eu acho interessante, pena, linha, tecido, coisas com textura, coisas que reconectam também com a ancestralidade. Rede de pesca, enfim, tem tanta coisa, né? Mas vai depender da história que você vai contar. Apesar de que toda história sempre tem um outro lado, né? A gente sempre pode pegar uma história, um conto de fada e dar uma volta ali nele para falar daquilo que a gente quer falar, abordar, trazer um tema, um sentido crítico. Às vezes pensar, você acha que foi legal isso que aconteceu? Como você reagiria, trazer... Eu faço muito diálogo com as crianças também, nesse sentido. E aí é interessante pensar isso. Esse sentimento dela, você também se sentiria assim? Como você se sentiria no lugar dessa pessoa, dessa personagem? Mais perguntas, gente? Ou vamos encerrar? Vamos? Só para encerrar, eu tenho 24 crianças, primeiro ano, trabalho com projeto. Um monte de projetos de produzir disciplina para mim. E esses elementos cênicos que você falou, eu vejo realmente uma mudança muito grande, trazer a criança, o espectador, para parte da história, para fazer parte, igual você falou, jogar o tecido para que ele se sinta ali. Numa sala de aula com 24, eu acho que sem isso não tem como funcionar. Por exemplo, minha amiga bióloga trouxe um posto de parede, uma parte.
uma vértebra de baleias. E aí eu já falei para eles, né, que a gente vai ter, e expliquei para eles de onde veio, por que ela trouxe, que ela é bióloga, de onde tirou. Matou a baleia para tirar? Não, era outra história, outro contexto. Isso. Desculpa interromper, mas quando eu dava aula para os miudinhos da educação infantil, eu inventava histórias, mirabolantes. Isso é muito legal. E com certeza esses elementos são muito importantes. Eu falei da questão que nós temos muitos alunos na sala de aula, e esses momentos de contação de história, para eles não serem traumatizantes para eles e para nós, todos os elementos que a gente puder usar, e ainda bem que na nossa escola nós temos o Erickson, né? Ele traz muitos elementos, eu trago também da minha casa, da minha horta, eu levo bastante coisa para que eles possam realmente participar, porque não tem como eu ser, mandar para eles serem só receptores, a parte não tem como. Esperar isso. Que era o que acontecia quando eu era criança na escola. Diferente do meu pai de criação, que eu me interessei pela leitura com 7 anos, porque eu vi ele lendo, e ele fazia caras e bocas. Ele ficava encantado. Eu falei, mas o que está ali? Que ele está tão impressionado? Foi aí que eu comecei a me interessar. Porque na escola eu já achava chato, porque era aquela coisa que o professor jogava, eu estava lá na sala, e aí eu tinha fazer os gestos, as caras, né? Quando eu estava contando do baobá, eu falei da sementinha, aí eu fui falar que ele cresceu, eu levantei da cadeira, me estiquei e tal. É necessário. Traz um corpo para esse contexto cênico, é necessário, esses elementos são necessários sim, para que a prática da leitura se torne interessante para eles. E eu penso que o Ben saiu daqui hoje sabendo mais alguma coisa sobre a África, né? Quando falar de África, ele vai falar, tem uma árvore que chama baobá. Olha só. Né? E trazer, quem sabe, né? Acredito eu. Gente, tem muita coisa ainda para falar. Eu queria deixar assim para vocês levarem no coração, pensarem na escrevivência de vocês, na história de vocês. Que histórias vocês contam sobre vocês? Com que propósito vocês contam essa história? Quem são, que personagens são vocês nas histórias de vocês? Né, na história da vida, se é como você quer contar, porque também tem uma intencionalidade que muitas vezes a gente não para pensar, a gente é muito movido só pelas nossas emoções, mas começar a repensar isso também. Que história que eu quero contar de mim? Né, para trás, para o presente, para frente, e que vocês possam seguir aí com essa missão de contar histórias, de encantar. Né? Não é mascarar as dores, não é tirar, né, a parte triste ou trágica da história, mas quando a gente proporciona conexão, às vezes é pela dor, às vezes, né, é por uma tristeza, mas está encantando, tá tocando a emoção, né, de alguma forma também, né? Dá para ser colorido como a história da Malu. É uma história triste, gente, né? Não sei se vocês viram. Mas tem cor, tem emoção, né? E tem essa conexão. Causou a conexão. Cumpriu o papel. Vamos terminar com a nossa roda? Vamos, eu vou soltar esse microfone. Aí a gente faz a nossa roda para levar um pouquinho desse... Ó. Esse aqui é um instrumento aqui do pessoal de São Sebastião, eles que produzem. Da aldeia do Rio, do Ribeira? Do Rio. Eles vendem aqui. Eu comprei, mas já faz bastante tempo. Silveira, Rio Silveira. Ribeira, tô com Ueira. Do Rio Silveira, que é aqui de São Sebastião. Ó, a gente vai cantar uma ciranda. Quem conhece ciranda? Gente, eu trouxe alguns instrumentos. Vocês sabem? Eu ensinei para as crianças. A ciranda é o movimento do mar, das ondas. É facinho. A gente faz aqui, ó, um pé na frente. Esse pé aqui não sai do lugar, ele só marca. E esse aqui para trás. Marca ele de novo. O mesmo que vai para frente, vai para trás. É um balancinho assim, ó. Frente, para trás. É a onda do mar, ó. A ciranda é isso, gente. Aí tem gente que vai incrementando, né? E vai dando voltinha. Aí faz assim. Tem de tudo. Mas é basicamente isso, tá? Então a gente vai rodar. E aí eu vou falar, vocês repetem, tá bom?
Ó, fazer o ritmo. Peço força ao fogo, à terra, à água e o ar. Peço força ao fogo, à terra, à água e o ar. Peço ao sol iluminar. Peço à lua clarear. Peço ao céu abençoar. Peço ao céu abençoar essa gente, esse lugar. Peço ao sol iluminar. Peço ao sol iluminar. Peço à lua clarear. Peço à lua clarear. Peço ao céu abençoar. Peço ao céu abençoar essa gente, esse lugar. Ciranda me leva daqui, me leva de lá. Ciranda me leva daqui, me leva de lá. Ciranda me ensina a união, me ensina a caminhar. Ciranda me ensina a união, me ensina a caminhar. Pisar nesse solo sagrado, nesse solo sagrado. Sorrir a quem está ao meu lado, sorrir a quem está ao meu lado. A roda da vida convida a ciranda. A roda da vida convida a ciranda.